A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas adultos, que tem como título o livro de Ruth. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E hoje estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas adultos, que tem como título o livro de Ruth. O texto áureo encontra-se em Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Verdade prática, servir a Deus não nos isenta de crise. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A leitura bíblica em classe encontra-se em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Então vamos iniciar a nossa lição de número 2, o livro de Ruth. Como falamos na lição anterior, que foi uma lição panorâmica, ou seja, trouxe um panorama geral do que estudaremos ao longo deste trimestre. Hoje estaremos dando pontapé inicial na lição de número 2 e vamos falar do livro de Ruth. Na lição 2, 3, 4 e 5 estaremos falando unicamente, exclusivamente sobre o livro de Ruth. A lição de hoje, lição de número 2, é uma lição introdutória ao livro de Ruth. Então, nesta lição de hoje, é uma lição introdutória para nós nos situarmos sobre o livro de Ruth. Então, o livro de Ruth, ele, é claro, aparece ali como uma beleza literária dentro da literatura bíblica e judaica. É um livro que está ali dentro dos livros, na verdade, os livros de Juízes e os livros de Samuel, exclusivamente entre ali o livro de 1 Samuel. Então Ruth está ali. Quando acaba o livro de Juízes na nossa Bíblia, Ruth é o próximo livro. Juízes, Ruth, e 1 Samuel. Então, nós vamos perceber justamente isso, que o livro de Ruth, ele traz ali uma bela história de uma jovem, bem como a sua sogra, e como Deus trabalha para suscitar o Messias e a descendência de Davi. Então vamos adentrar já no primeiro tópico da lição, enquanto vai falar sobre a organização do livro na Bíblia hebraica. Neste primeiro ponto aqui, ele vai falar justamente sobre essa organização do livro de Ruth na Bíblia hebraica. Então, na Bíblia hebraica, que é chamada Tanakh, ela é composta apenas dos 39 livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia cristã. Ou seja, quantos livros tem o nosso Antigo Testamento? Que nós somos 39. Então, a Bíblia hebraica, ela é composta unicamente por esses 39 livros, que na verdade na conta deles não dá 39, porque alguns livros eles juntam, então não chega a esse número todo, mas o que nós estamos falando aqui, que os mesmos livros que nós temos no Antigo Testamento é a Bíblia completa hebraica, porque eles não acreditam ainda no Messias. Eu falo ainda porque vai chegar o dia que eles vão crer e vão perceber, porque Zacarias fala sobre isso. Mas aqui que nós estamos falando, vamos ver que dentro da Bíblia hebraica, o livro de Ruth, ela pertence à terceira divisão ou seção, que é chamada de Ketuvim, ou hagiográfico, que é chamado dos escritos sagrados. Então vamos falar assim, que a primeira seção da Bíblia hebraica é a Torá, que nós conhecemos bem, que é o Pentateuco, que é os primeiros 5 livros. E as segundas é a Neviim, que é chamada dos profetas, e dentre os escritos, que são 11 livros, estão onde o livro de Ruth se encontra, que é chamado de os escritos. Então ali a Bíblia hebraica era dividida na lei, ou seja, o Pentateuco, a lei, profetas e escritos. E os escritos é justamente onde está o livro de Ruth, localizado ali com mais 10 livros. Então esses 11 livros que estão
nos escritos, estão também 5 rolos, que são chamados os Megilotes, que são os livros curtos, que eram lidos publicamente nas festas judaicas anuais. E que livros são esses que está dentro dessa terceira seção da Bíblia hebraica, que são chamados de escrito, e esses 5 livros que são lidos em diferentes festas judaicas. Quais são esses livros? Cântico dos Cânticos, ou seja, os Cânticos de Salomão, ou Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Então, em função de narrar os fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica do livro de Ruth era tradicionalmente feita na festa de Pentecoste, que é chamada também a festa das colheitas. Então, isto é a posição do livro de Ruth dentro da Bíblia hebraica. O segundo subtópico vai falar sobre na Bíblia cristã. Observe que, enquanto na Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, lei, profetas e escrito, já na nossa Bíblia, na Bíblia que nós utilizamos, na Bíblia que você tem aí na sua casa, ele é composto de 4 seções. É o Pentateuco, livros poéticos, livros históricos e livros proféticos. E Ruth, na nossa Bíblia, ele está categorizado como livro histórico, porque diante do seu evidente gênero narrativo, ele não deixa dúvida que está apresentando ali uma extraordinária beleza poética também, e ele aparece, como nós falamos, depois do livro de Juízes. Então a obra está organizada em 4 capítulos, o livro de Ruth é composto de 4 capítulos, totalizando 85 versículos. Então, dentro da nossa Bíblia, Ruth é considerado um livro histórico, isso tem que ficar muito claro. O terceiro subtópico deste primeiro tópico vai falar sobre a autoria e sobre a data do livro de Ruth. Então, de forma clara e resumida, nós não sabemos quem é o autor do livro de Ruth. Existem especulações que possivelmente pode ter sido Samuel, pode ter sido Ezequiel, pode ter sido Esdras. A literatura judaica no Talmud, que é uma obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, esta obra atribui a Samuel a autoria do livro de Ruth. E ele vai dar alguns argumentos mostrando justamente que a forma como o autor se refere a Jessé e a Davi parece que está indicando uma contemporaneidade, familiaridade com esses personagens. E isto aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam a atmosfera própria, justamente do início ali do período da monarquia de Israel, reforçando ainda mais a autoria do profeta, sacerdote e último juiz de Israel, Samuel. Então, o autor do livro de Ruth é desconhecido, não sabemos quem é, mas acredita-se que possivelmente os indícios ficam mais fortes para que Samuel seja o autor do livro. Mas se perguntar para você ou para mim, quem é o autor do livro de Ruth, nós não sabemos, é um autor desconhecido. A data em que o livro foi escrito, meu irmão, também há muito debate, há muita imprecisão. Mas se considerarmos a possibilidade de que Samuel tenha sido o autor, o livro certamente ele foi escrito no século X a.C. E um dos principais argumentos para esta conclusão é demonstrada por Leon Morris, que ele diz que ao estilo e à linguagem presente na obra, pertencentes ao hebraico clássico, o que indica uma época primitiva, ou seja, dos dias de Samuel, logo após os fatos narrados no livro, bem distante do estilo visto em livros escritos no período pós-exílio, como alguns argumentam, querem colocar o livro de Ruth como escrito no período bem lá pós-exílio. Esse autor mostra que não parece que seja em um período pós-exílio. Então, seria de todo improvável que o livro tenha sido escrito após a monarquia, ou seja, nesse período pós-exílio, não citando qualquer outro rei de Israel, principalmente Salomão. Nós não vemos o livro de Ruth citar nenhum outro rei, cita apenas Davi. Então,
tudo indica que o livro tenha sido escrito ali no período do início da monarquia. Por isso, a tendência de afirmar, muitos afirmam que Samuel de fato é o autor, mas nós não sabemos nem quem é o autor, nem em que período o livro foi escrito. Então isso tem que ficar claro para que nós não possamos vir falar aquilo que nós não sabemos e aquilo que não está sendo falado nas Sagradas Escrituras. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre o contexto histórico. Vai falar justamente no tempo dos juízes. Então, o que nós vamos ver aqui é justamente esse contexto histórico. É uma parte mais histórica, nós estamos fazendo uma introdução ao livro de Ruth, por isso nós falamos da sua citação na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, a sua autoria e a data, e agora nós vamos falar um pouco do contexto histórico em que o livro foi escrito. Nós vemos no nosso textuário que a história de Ruth, ela se dá, aqui nós estamos dentro do contexto histórico, falando quando aconteceu esses eventos. Aconteceu no período dos juízes. Agora, se ele foi escrito no período dos juízes, no início da monarquia ou pós-exílio, isso nós não sabemos. O que nós sabemos é o que a Bíblia nos diz, porque a história de Ruth ela começa justamente no período dos juízes. Nosso textuário, Ruth capítulo 1, versículo 1, já fala. E sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, ou seja, a história se dá justamente no período dos juízes. E como este período era marcado? Era marcado de altos e baixos. O povo vivia em anarquia, porque não tinha rei reinando, não tinha liderança, e cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Nós, quando vamos ler o livro de Juízes, percebemos isso de forma clara, o autor sempre repetindo. E cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então era uma sensação de estabilidade pela conquista da terra e seu estabelecimento nas cidades. E tudo isso se somava à conveniência com os povos cananeus. Era essa falsa sensação, na verdade, né? Porque os cananeus, eles não foram desalojados, permaneceram habitando na terra. Tudo isso não foi ordenado por Deus, porque Deus falou que tinha que conquistar a terra, expulsar os invasores que estavam habitando na terra que foi conquistada e comprada por Abraão. Isso tem que ficar claro, porque muitas pessoas não entendem, acham que o israelita, o povo hebreu, estava adentrando numa terra que não era dele, não, a terra era do povo. O povo que estava cativo no Egito, agora estava voltando para a sua terra. É como se nós fôssemos levados da nossa terra ou da nossa casa para outro lugar, e quando nós regressarmos depois de alguns anos, tivesse alguém habitando na nossa casa. Era isso que estava acontecendo. O povo estava tomando posse da terra que pertencia a eles, por direito, que Deus prometeu, e segundo, que foi adquirida por Abraão, o nosso pai na fé, e principalmente os pais dos hebreus, que têm grande estima a Abraão. Então, meu irmão, no tempo dos juízes que se dá os fatos ocorridos no livro de Ruth. O segundo subtópico, o autor vai falar sobre secularismo, hedonismo e idolatria. Neste ponto aqui, o autor vai frisar muito bem o que aconteceu depois que Josué morre, porque a gente vê que Moisés é levantado por Deus e Deus levanta Josué para substituir Moisés, para que o povo viesse adentrar na terra prometida e conquistar a terra prometida. E assim aconteceu. Mas o Senhor também tinha falado que não daria terra de uma única vez. Por quê? Porque o povo tinha que crescer e dominar a terra. Então, se Deus desse a terra de uma única só vez, muitos lugares ficariam áridos e as feras do campo dominariam. Então, Deus falou que daria aos poucos, mas que o povo sempre perseverasse naquilo que Deus tinha falado. Então Josué morre, e Josué morre, o povo esfarrece, ou seja, começa agora a viver e assimilar as coisas das nações pagãs a qual estavam habitando aos seus redores. Nações essa que nós devemos frisar bem, que Deus ordenou que deveriam serem expulsas da terra, mas o povo assim não fez e começou a assimilar as coisas que eram praticadas pelos povos ao qual eles estavam ali habitando ao seu redor. Então o que aconteceu? O culto hebreu agora esfria, o culto hebreu agora declina,
a apostasia adentra na vida deles e os líderes agora, os tribais, que neste momento aqui não tinham a cabeça que estivesse reinando no sentido de governar toda a terra, ou seja, como Josué fazia, era um líder de toda a nação, agora não tinha mais essa função dentro de Israel e viviam num período anárquico, ou seja, um período sem liderança. Entretanto, Deus estava na liderança dele, porque era um governo teocrático, só era fazer a vontade de Deus, seguir os estatutos que foram estabelecidos por Deus para o povo na terra. Então, essa nova geração ali, que passa a nascer, a viver na terra prometida, é justamente a geração que passou-se. Aquela geração que Josué morre, e enquanto aquelas pessoas que tiveram contato com Josué ainda permaneceram ali fiéis a Deus, mas essa geração passou. E vem a nova geração. E essa nova geração, que não tinha uma profunda comunhão com Deus, não conhecia o que ele havia feito em favor do povo hebreu, desvia-se do caminho. E o resultado disso foi uma rápida corrupção moral, corrupção espiritual. E a nação, ela se torna uma nação, como o autor coloca, secularista. Uma nação hedonista. Hedonista é que busca os prazeres próprios, busca os seus próprios benefícios para si próprios. E uma geração idólatra. Eles agora se entregam aos prazeres carnais, se entregam aos ídolos dos cananeus. Então, quando eles abandonaram o único e verdadeiro Deus, eles não se tornaram ateístas, não foi isso que eles se tornaram, não. Eles se tornaram, foi insensatos, e eles se tornaram pessoas que começaram a seguir outros deuses, eles não abandonaram a Deus, isso tem que ficar claro. O que eles fizeram foi adicionar outros deuses. Eles começaram a adicionar, assimilar outras divindades, ou seja, Deus para eles era apenas mais um Deus, colocando Deus à semelhança dos deuses cananeus. Então isso foi o pecado de idolatria que eles cometeram, ou seja, e Deus, meu irmão, como Jesus Cristo falou, ou você serve a Deus ou serve a outro Deus, ou seja, não tem como servir a dois senhores. E o inimigo de nossas almas, ele não está preocupado se nós estamos seguindo a Deus, mas ele quer apenas que, se você acredita em Deus, mas também acredita aqui nas outras coisas, ou seja, você pode ter uma divindade de crença, uma divindade de deuses, mas pode ficar com Deus também, ou seja, porque ele sabe que ou você está com Deus, ou você está sem Deus. O Deus que nós servimos é um Deus exclusivista. Nós temos que adorar unicamente ao nosso Deus. Não é no sentido pejorativo que nós estamos falando isso de exclusivista, não. Mas é no sentido de que Ele é o único Deus. Então, se Ele é o único Deus, é o único Senhor, é o único soberano, Ele é o único que é digno de adoração, de louvor e majestade. Então, quando o homem se corrompe pelo pecado da idolatria, está profanando ao único Deus e ao único Senhor. Então, temos que entender e compreender bem isto. O terceiro subtópico vai falar sobre opressão, clamor e livramento. Neste ponto aqui vai mostrar justamente as lições espirituais fundamentais que nós podemos extrair desse exemplo trágico da nação de Israel, que vai gerar justamente neste período que o povo vivia nesse circuito cíclico. Eram oprimidos, eles clamavam a Deus e Deus mandava livramento através de juízes. Então foi este período que a nação de Israel ficou neste cíclico, nesta roda, neste círculo, rodando em círculo. Eram oprimidos, voltavam para Deus, clamavam a Deus, Deus enviava juízes para os livrar. Depois que passava algum tempo, eles voltavam novamente a praticar pecados que Deus já tinha condenado. E volta novamente, Deus envia opressores, eles clamam a Deus e Deus mandava um juiz para livrar. E observe que o juiz aqui que nós estamos falando não é juízes como nós entendemos hoje,
que está aí a julgar causas judiciais. Não, o que nós estamos falando aqui era de juízos militares, de líderes militares, vamos falar aqui. Esses juízes eram líderes militares que foram usados poderosamente por Deus para julgar, entre aspas, vamos falar assim, a causa do povo de Deus. Então o que eles faziam eram para livrar, eram os líderes militares. Então quando nós vamos ler o livro de Juízes, vemos essas pessoas levantadas por Deus como juízes, e nós estamos falando aqui de líderes militares que Deus levantava para livrar o povo da dor e da aflição ao qual estavam sendo perseguidos naquele momento. O último tópico da lição, para nós encerrarmos, vai falar sobre propósito e mensagem. O cedro de Judá. Neste ponto aqui, nós vamos ver que, sem dúvida alguma, o principal e mais evidente propósito do livro de Ruth é o registro da linhagem de Davi. Por isso o autor colocou aqui o cedro de Judá, porque este é o principal e mais evidente propósito, é mostrar a linhagem de Davi. Nós até falamos um pouco disso na aula passada, que Ruth, ela se casa com Boaz e vai gerar a Obed. Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, ou seja, o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, está para nos mostrar de forma clara que a descendência de Ruth vai chegar em Davi. E não somente em Davi, mas vai chegar lá no Cristo. Então Ruth, ela faz parte da linhagem davídica e da linhagem messiânica. Por isso, um dos mais evidentes propósitos do livro de Ruth é justamente mostrar a descendência de Davi e, consequentemente, a descendência messiânica. O subtópico 2, o autor vai falar sobre amor e redenção. Neste ponto aqui, ele vai mostrar uma das mensagens principais do livro de Ruth, é justamente esse amor de Deus e o plano que Deus traçou desde que ele planejou a humanidade, que é o plano da redenção. Que Deus, ele aceita a todos que cheguem a ele sem acepção de pessoas. Na aula passada, nós falamos sobre um pouco da história sobre quem eram os Moabitas. A descendência, da onde veio os Moabitas, que veio de um relacionamento incestuoso da filha mais velha de Ló com Ló, e dali nasce Moabe, que dali vai gerar os Moabitas, que eram considerados e sempre foram inimigos de Israel. E agora nós estamos vendo aqui uma Moabita na linhagem davídica e na linhagem messiânica, para mostrar que o Deus que é amoroso, ele traz salvação e ele traz redenção para todos aqueles que se achegam e o buscam. Então a redenção, ela é vista, meu irmão, no livro de Ruth, ela é vista tanto de forma literal, porque nós vamos ver ali um parente próximo do marido de Noemi, chamado Elimeleque, que vai usar de benevolência, vai ser o remidor daquela família. Então, literalmente, o livro de Ruth vai mostrar isso, mas também ele vai trazer essa tipologia, ou seja, esse tipo de Cristo, representado por Boaz como parente remidor, que vai trazer ali descendência à família de Elimeleque, livrando Noemi e também Ruth, e dando prosseguimento à linhagem messiânica. Então Boaz, ele é um tipo de Cristo, nosso Redentor. Então este livro, ele traz tanto este lado de amor e redenção para mostrar tanto literalmente o amor que Boaz sentia por Ruth e trazendo ali salvação para ela e sua família, bem como esse tipo de Cristo que Boaz representa, nos mostrando que assim como Boaz fez com Ruth, foi o que Cristo fez conosco. Por quê? Porque ele nos remiu, nos trouxe a salvação sem nós merecermos. Por quê? Porque ele nos amou primeiro.
E encerrando a lição, vamos para o nosso último subtópico, que vai falar sobre fidelidade e altruísmo. Ou seja, Ruth e Noemi estavam inseridas dentro de um contexto cultural, de um contexto social, de um contexto religioso, avesso àquilo que Deus tinha preconizado para o seu povo. E nós vemos que a característica principal era justamente o egoísmo o egoísmo, eles eram egoístas, e egoísta é aqueles que buscam apenas os seus próprios interesses, que é o que acontecia, era uma sociedade secularista, hedonista e idólatra, e tudo isso, meu irmão, é contrário, parece até um paradoxo, que é contrário justamente à atitude que Noemi tem e à atitude que Ruth tem. Por quê? Porque Noemi agora estava viúva em uma terra estranha e estava sem filhos. E o que ela tinha? Tinha 2 noras. E o que ela fez? Ela mostra ali altruísmo. O que é altruísmo, meu irmão? É ter amor pelos outros, se colocar na condição do outro. E ela vê 2 agora viúvas novas, não como ela, já idosa e velha, mas 2 viúvas novas. O que ela diz? Usa de altruísmo. Ela diz: voltem para suas casas, para os seus pais, que provavelmente vocês vão ter outro casamento e vão constituir suas famílias. Ou seja, ela libera as suas 2 noras. Ela não pensa em si mesma, porque ela poderia pensar em si mesma. Já estou velha, já estou chegando aos meus dias de partir e não tenho ninguém para cuidar de mim na minha velhice. Ela poderia dizer: vocês vão ficar comigo, porque vocês são viúvas de meus 2 filhos, mas não. Ela não pensa em si, mas ela pensa nas 2 noras e libera-as para voltar para viver a sua vida. Uma das noras, que é órfã, aceita essa proposta e abandona Noemi. Entretanto, aqui nós vamos ver a fidelidade de Ruth, que Ruth, uma moabita, ela deixa a sua terra, ela deixa talvez os seus parentes ali próximos e vai acompanhar justamente a sua sogra, que já era uma mulher idosa, que não tinha nenhuma perspectiva, tanto material ou humana, de lhe trazer um futuro promissor. Então ela estava ali agora, pobre, sem filhos. Noemi não tinha o que oferecer para Ruth, mas Ruth se apega a ela, ou seja, é a fidelidade que nós vamos ver dentro do livro de Ruth. E quando chega em Belém, o comportamento de Ruth agora é voltado integralmente, meu irmão, para a proteção, para o cuidado de Noemi e sua sogra, ou seja, tudo isso fazendo de forma voluntária. E aqui nós estamos vendo novamente o altruísmo de Ruth. Ela não pensa unicamente em si, mas pensa em prover um bem-estar para a sua sogra, que já era avançada em idade, e começa agora a trabalhar. Sim, Ruth vai trabalhar para trazer o sustento para a sua casa. E é justamente através desse trabalho que ela vai conhecer Boaz e vai ter um encontro ali com Boaz. Então, meu irmão, nós vamos ver tudo isso acontecendo no livro de Ruth. E observe também que o interesse por casar-se não surgiu da decisão de Ruth, não, mas da específica orientação da sua sogra. Mais uma vez, Noemi mostrando altruísmo, porque ela não procura, meu irmão, Ruth não procura em momento algum procurar um futuro promissor para a sua vida. Não, ela não procurou isso. Ela não procurou casar-se. A ideia vem de Noemi. Noemi pensa nos outros antes dela. E o amor de Ruth por Noemi e de Noemi por Ruth veio gerar consequências benévolas para Ruth e para Noemi, porque Deus estava com elas, temiam o Senhor, serviam o Senhor, fizeram tudo conforme a lei do Senhor, e Deus veio, meu irmão, e trouxe sim benefício, trouxe livramento, trouxe salvação para aquela 2 mulheres, tanto Ruth como Noemi, tiveram finais promissores, porque foram fiéis a Deus, agiram de altruísmo uma para com a outra e uma sendo fiel à outra, fazendo tudo aquilo que estava preconizado na lei de Deus, a qual elas conheciam. Dentro de uma sociedade pecaminosa, que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, elas se alinharam para fazer a vontade de Deus. E o que isso gerou para a vida delas?
gerou benefícios não apenas nesta terra, mas benefícios eternos, porque delas vieram a descendência davídica e a descendência messiânica. Então, assim, nós estamos concluindo a nossa lição, e nesta lição nós comentamos um pouco sobre o livro de Ruth, ou seja, uma introdução ao livro de Ruth, trazendo ali a disposição na Bíblia hebraica e na nossa Bíblia cristã, bem como a autoria e a data, como a mensagem e o propósito do livro, bem como também justamente sobre os contextos que o livro está inserido, o contexto histórico do livro, para nós entendermos as nossas próximas lições. Porque a lição 3, 4 e 5, nós estaremos de fato adentrando nos capítulos do livro. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.